E quem fala é o Tarcísio, e vamos aqui para um exercício prático, uma coisa mais divertida, só para a gente fazer isso aqui, que é um gerador de deuses e mitologia. Eu quero escrever um conto fora de Dominion e eu preciso criar todo um panteão de deuses desse mundo medieval. Então eu vou usar aqui o gerador de deuses e mitologia e vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Então tem esse documento aqui que eu lancei já faz quase 2 anos, acho que até mais de 2 anos. Ele está lá no Drive-Thru, ele está no meu Apoia-se, ele está na minha lojinha. E nada mais é do que uma série de tabelas voltadas. Então, todo mundo de fantasia tem uma origem mítica, ou quase todos. Pode ser uma origem comprovadamente verdadeira dentro daquele mundo. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, que teve os deuses, o Melkor e Uli e tudo mais. Ou seja, realmente é uma origem divina, e você sabe que aquilo aconteceu porque tem os elfos que conviveram e convivem com os deuses e tudo mais. Ou podem ser apenas crenças e lendas que se perdem no passado, como é o caso do mundo de Westeros, que tem a crença dos Filhos da Floresta, a Era dos Heróis, e que na verdade ninguém sabe exatamente como foi e tudo mais. Mas fato é, imaginar como foi que tudo começou e quais forças cósmicas batalham em seu mundo sempre foi algo natural para habitantes de mundos de fantasia, mundos fantásticos. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos determinar dentro da... Lembrando que isso aqui é a mitologia. Não necessariamente tem que ser assim que aconteceu. Mas nesse mundo, o que existe... o que existia antes do mundo ser criado? Aqui eu preciso rolar um D6. Então vamos rolar um D6 aqui. Vamos rolar um D6. E é só clicar e ele já me dá o número 3. Então 3. O que existia antes do mundo? Existia o nada. Então, existia... Eu estou anotando aqui, ó. O nada. Existia o nada. Opa! Legal. Quem criou os deuses do panteão? Quem foi o grande criador? Vamos rolar outro D6 aqui. É só clicar de novo e me dá um 6. Então foi o 6 que me dá o resultado. O espírito primordial. Quem será? Por enquanto a gente não precisa de nomes. Então existe uma entidade, provavelmente consciente, que criou. Então existia o nada, existia o espírito primordial, e esse espírito primordial criou o panteão. Agora a próxima tabela é como que isso foi feito. Qual foi a matéria-prima? Não, foi qual a matéria-prima? Qual foi a matéria-prima usada para criar os deuses iniciais? O que o espírito primordial utilizou? Então, ele utilizou o número 1, que me dá a resposta: os sonhos. Criou os deuses do panteão a partir dos sonhos. Então tínhamos o nada. Existia o espírito primordial que sempre existiu. Esse espírito primordial, em algum momento, sentiu a necessidade ou desejo ou a curiosidade de criar os deuses, e ele utilizou os sonhos com S maiúsculo. Então os sonhos enquanto substância, né? Os sonhos de quem? Provavelmente os sonhos dele mesmo. Então ele tinha sonhos, esses sonhos eles eram de alguma substância material, ou que ele pudesse interagir de uma forma mais palpável, mais concreta dentro da existência do espírito primordial, que criou. As outras opções seriam lágrimas, desejo, energia escura. Como foi criado o mundo material? Porque agora nós temos o nada, o espírito primordial e os deuses criados a partir do sonho. Mas ainda não existe um mundo material que a gente habita. Vamos rolar mais um D6 aqui. Opa, não acredito que eu saí sem querer. Ah, não. Oh my God. Oh my God. Saiu 6, só cai 1 e 6 aqui, né? Oh meu Deus. Como o mundo material foi criado?
Olha só, os deuses dormiram e o mundo foi criado a partir dos sonhos que tiveram sem querer. Então a gente sabe que nesse mundo o sonho ele tem um papel muito importante. Porque o espírito primordial, querendo, criou o panteão, os deuses do panteão, a partir dos sonhos. E esses deuses, por sua vez, sonharam e criaram o mundo material, só que sem querer. Então eles tiveram o grande sonho, vamos chamar de o grande sonho, em que todos sonharam e quando eles acordaram, o mundo material já tinha sido criado. Legal. Quantos deuses principais existem e foram criados? Vamos lá, 1d6 mais 1. Sumir aqui. 2 mais 1, 3. Então, além do espírito primordial, foi criado 3, que é uma trindade. 3 deuses, pelo menos 3 deuses principais. Pode ser que existam outros deuses menores, mas deuses principais foram 3. Então, vamos continuar. Quem são esses deuses? Uma lista de nomes se encontra no apêndice. Essa tabela é para determinar a natureza e essência de cada deus. Então vamos determinar a natureza e a essência desses 3 deuses. E agora rolando um D20. Vou rolar 3 vezes para ver. Deusa do amor, do caos, da luz, da magia. E aqui tem uma coisa interessante. Porque assim, até o 11 são até o 10 são deusas e do 11 ao 20 são deuses. Mas olha só, embora a tabela acima divida os deuses entre masculinos e femininos, verdade é que os deuses transcendem essas definições humanas. A classificação citada indica como os humanos percebem essas divindades na maioria das vezes. Enquanto mestre ou jogador solo, você tem a liberdade, e isso é muito recomendado, de tratar essas questões de forma mais aberta, invertendo definições e também adicionando outras. Isso eu achei importante colocar. Então vamos rolar aqui 3 vezes para ver quais são os 3 deuses, essa trindade. Vai ser interessante se cair coisas opostas. Então vamos lá, vamos rolar. Cadê o meu D20? 17. 9. E 9. Então nós temos 2 deuses da mesma coisa. Agora vamos transformar isso numa narrativa. Então o primeiro que saiu foi o 17. Vamos lá ver o 17. É o deus da entropia. Deus da entropia. Depois teve 2,9, que é a deusa da vida. Então tem o deus da vida, né? Vou mudar aqui, que são gêmeos, e a deusa da vida. E na verdade foi feito dessa forma, porque fica o deus da vida de um lado, a deusa da vida do outro e o deus da entropia no meio. Então a vida balanceando a entropia. Esse é o símbolo do panteão. Então onde é que a gente está aqui até agora? Só recapitulando, eu sei que eu estou falando várias vezes, é para não esquecer, e isso vai virar uma história. Existia o nada, até que o espírito primordial criou os 3 primeiros deuses, ou os 3 deuses principais, a partir dos sonhos que ele conseguia manipular. Ele fez isso de forma consciente. Esses 3 deuses, que era o deus da entropia, a gente já vai ver os nomes, o deus da vida e a deusa da vida, então sonharam, tiveram o grande sonho, e quando eles acordaram, eles perceberam que esse grande sonho, sem querer, tinha criado um mundo material, que estava pautada nesse movimento de forças entre a vida de um lado e de outro, e a entropia no meio. Vamos lá no apêndice, calma aí, só ver que número que é. Estamos na questão número 6, vamos ver agora alguns nomes. Cadê? É bem extenso esse material, não lembrava de ter feito tanta coisa assim. Aqui, ó, então vamos lá. O deus da entropia é um D20. Vamos rolar aqui 3 D20. Então primeiro nós temos o 7. Depois nós temos o 16.
E depois nós temos o 13. Então 7 é o deus da entropia, vamos lá ver. O deus da entropia é o Homog. O Homog. O deus da vida é o 16. É o Himar. E a deusa da vida é a 13. É a Ginoran. Então, esses 3 deuses aí foram criados pelo espírito primordial. O Homog, o deus Himar e a deusa da vida Ginoran. E acredita-se que tudo começa em Himar e tudo termina em Ginoran, que é tudo começa e termina com a vida. E no meio nós temos Homog, que é o deus da entropia. Vamos voltar lá no 6, questão número 6. Agora 7. Quem é o maior antagonista desses deuses? Vamos ver quem é o maior antagonista. Vamos rolar aqui um D6. Gente do céu. Que complicado que é isso aqui. Ó. Ok, vamos lá, rolar um D6. É o 3. É a primeira vez que eu estou usando esse rolador de dado, tá bom, gente? Então, quem é o antagonista? É o 3, que quer dizer que é uma entidade cósmica vinda de antes da criação do universo. Então, é uma entidade cósmica que não foi criada pelo espírito primordial. Ela é independente. E ela é de antes da criação, ela é anterior à criação. Agora, será que ela é criação, anterior à criação de tudo, inclusive do espírito primordial? Ou ela é anterior à criação do mundo material, só que aqui é a criação do universo, né? Bom, vamos lá. Eu vou usar o oráculo, que tem um oráculo aqui. 1 a 3 quer dizer que ele é antes do espírito primordial, 4 a 6 quer dizer que ele é só antes do mundo material. Então vamos lá. 5. Então ele não existia. Ele começou a existir junto com o mundo material, um pouco antes do mundo material. Não se sabe como. Ele não foi criado pelo espírito primordial. De que forma esses deuses interagem com os mortais, né? De que forma que essa entidade cósmica, o espírito primordial e os 3 deuses criados, o Homog, o Himar e a Ginoran, interagem com os humanos? O 3 quer dizer que de forma discreta, geralmente através de representantes, de forma discreta, através de representantes. Esses representantes, eles podem ser avatares. Não, avatares seria uma coisa mais direta, né? Então seriam através de clérigos e clérigas. Então é um mundo onde clérigos e clérigas são bem representativos. São os representantes dos deuses, eles recebem as vontades. Então dá para dizer, se realmente eu considerar que essa é a história do mundo mesmo, esses clérigos e clérigas, eles seriam uma ponte entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses. Então eles estariam em contato direto com os deuses, só que de forma discreta, ou seja, não é sempre que os deuses vão interagir. Os clérigos e clérigas, eles têm que decidir muita coisa no feeling, né? De que forma os mortais se relacionam com esse panteão? Então agora a gente sabe como os panteões se relacionam com os mortais. De forma discreta, raramente de forma direta. Eles não vão aparecer, o Homog não vai aparecer tacando terror numa vila. Mas pode ser que o Homog mande os clérigos dele tacar o terror numa vila, né? Agora, como os mortais se relacionam com o panteão, é o outro lado, né? Vamos rolar aqui. 4. O mestre do computador é celular, né? 1 a 4. Através de religiões instituídas com templos. Então isso daqui
ele meio que endossa o de cima, né? Religiões instituídas, templos, ordens. Então, livros de ensino, de ensinamentos, peregrinações e cultos regulares voltados ao panteão como um todo, bem como a um dos deuses individualmente. Aqui eu estou falando só dos deuses do panteão, que são 3. O Romog, o Rimar e o Ginoran. Esses são religiões instituídas, né? Existem algumas instituições mais antigas ou algumas seitas mais obscuras que ainda se dedicam à adoração do espírito primordial. E existem também alguns cultistas que veneram essa entidade cósmica, mas de forma instituída. A gente tem o culto ao deus da entropia, ao deus da vida Rimar e à deusa da vida Ginoran. Que mais? Não acaba nunca isso daqui. Onde que os deuses moram? Eu já vou considerar que realmente isso daqui é a realidade. Moram aonde? Pode ser no nosso mundo, pode ser fora dele, pode ser no mundo espiritual. Vamos ver. No 6, cai bastante 6 aqui nesse. Onde eles moram fora do mundo material, na chamada morada dos deuses. Morada dos deuses fora do mundo material. Por isso que eles agem de forma discreta. Então vamos dizer que realmente existe uma distância entre o mundo material e a morada dos deuses. Não é sempre que eles têm essa via de comunicação. Talvez eles dependam de certos dias específicos, alguns alinhamentos cósmicos, ou talvez eles precisem de oferendas ou de devoção. Quanto mais devoção eles tiverem, mais fácil fica. Legal, gostei disso. Como tem religiões instituídas e os clérigos são muito importantes, a devoção é o principal meio de facilitar a comunicação. Legal demais. Então, os clérigos, eles são super proselitistas, né? Ou seja, eles vão realmente de lugar em lugar, levando a palavra do seu Deus, seja lá o que isso queira dizer. Então vamos lá, qual foi o último evento de grandes proporções onde os deuses interviram nesse mundo? Então aconteceu alguma coisa em que os deuses saíram da morada dos deuses, fora do plano material, e interviram diretamente. Esse evento foi 4. Uma peste mortal. Então houve uma peste que estava dizimando todo mundo, animais e seres humanos, e isso fez com que os deuses viessem aqui, inclusive o deus da entropia, Romog. Agora, como é que foi essa interferência? Será que, por exemplo, o Romog ele veio para cá para tacar o terror e piorar a peste? Lembrando, gente, que eu estou usando o conceito de entropia quase como um sinônimo de caos, tá? Eu não estou usando aquele conceito físico da entropia que a gente sabe como é que é e blá blá blá, tá? Enfim, essa interferência foi 1-3 positiva, 4-6 negativa. Isso vai determinar bastante coisa. 5 foi uma interferência negativa. Então, vamos dizer que o Romog veio aqui para atacar o terror. O que aconteceu aqui? O Romog veio aqui para atacar o terror. E tanto o Riman, não é o Riman, né? Como é que era o nome dele? Rimar e a Ginoran vieram aqui tentar impedir. E na verdade o Romog, o deus da entropia, fez muito mais coisa do que os dois deuses da vida junto. Isso pode ser explorado, pode ser histórias que contam aí, ou pode ter livros realmente que contam essa história. De acordo com as lendas, o que seria capaz de matar definitivamente um deus? E aqui a gente está falando dos 3 deuses do panteão. Não estamos falando do espírito ancestral, primordial, e nem da entidade cósmica do mal.
4. Então, vamos ver o que é. Um mortal nascido com poderes misteriosos. Olha só que interessante. Isso dá muito gancho de aventura. Porque as 3 religiões, elas são... talvez o Rimar e a Ginoran, talvez eles sejam diferentes. Vamos substituir. Como são 2 da vida, mas eles têm certas divergências. O Rimar, ele é mais bélico, então ele é o deus da vida e ele acha que ele tem que combater diretamente o deus da entropia, Homog. Enquanto que a deusa da vida, Ginoran, ela já é uma deusa mais contemplativa e ela acredita que a vida encontra maneiras. Então, mas os 3 estão interessados nesse mortal nascido com poderes misteriosos, porque esse mortal, ele tem o poder de destruir, de realmente matar definitivamente um deus. Sabe-se lá que poder seria esse. Talvez o poder misterioso dele seja: você pode destruir um deus com o seu pensamento. Então o Homog e o Rimar talvez estejam atrás, ou aliás enviando seus clérigos atrás, justamente para um atacar o outro. E a Ginoran, ela quer encontrar esse mortal nascido para manter o equilíbrio, porque ela sabe que se qualquer um dos 3 deuses faltar, o equilíbrio será partido. Então os clérigos, eles têm 2 classes. Tem os clérigos que cuidam da parte religiosa e da expansão da religião, e tem os clérigos que são mais os buscadores, os aventureiros que estão atrás desse mortal nascido com poderes misteriosos. E olha só como é que isso já vai criando um mundo à volta. Vamos lá. Os deuses têm seus poderes limitados quando assumem sua forma mortal? 1 a 5 sim, 6 não. Eu acredito que sim, porque senão o Homog tinha matado todo mundo quando veio aqui. 2, então sim. Eles ainda são absurdamente poderosos, mas eles têm seus poderes limitados. Então, por exemplo, acho que eles ficam presos a uma forma, então eles não podem se deslocar de um lugar para o outro em questão de segundos, e mesmo os poderes dele de controle da realidade são menores. Se a resposta for sim, e na pergunta 13 foi revelado que algo pode matá-los, esse algo afeta o Deus apenas quando na sua forma mortal. Então olha só, esse mortal nascido com poderes misteriosos, ele tem esse poder de matar deuses, mas só quando os deuses estão numa forma mortal. Então ainda não é fácil. Histórias individuais. Eu poderia parar aqui, tá bom? Quantos minutos está dando? Já está dando 22 minutos. Enfim, né? Vamos lá. Quem veio até aqui continua. Quem não vai continuar já parou muito antes disso. Então, essa sessão é para criar histórias conhecidas que envolvem um dos deuses desse panteão. Escolha cada deus e role 2 vezes na tabela abaixo. Essas são as histórias mais conhecidas associadas àquele deus. Resultados iguais para deuses diferentes significa que ambos os deuses participaram da mesma história. Então vamos rolar aqui, para Ginoran. Eu gostei dela. E vamos rolar aqui então 2d20 e ver 2 histórias que envolveram a Ginoran. Então o primeiro foi a 1 e foi a 15. 1 e 15. A Ginoran, ela se apaixonou por um mortal e viveu um tempo de exílio, por isso talvez ela não foi exilada pelos outros, mas ela veio para o mundo em certas condições especiais e ficou presa no seu invólucro mortal para viver o tempo de vida. Quando esse mortal morreu, ela voltou para o reino dos deuses. E a 15 tentou criar uma nova espécie de mortal, mas deu tudo errado e liberou um grande mal sobre o mundo. Faz muito sentido. Ela ficou muito sentida. É uma continuação direta da história. Quando esse mortal que ela se apaixonou e viveu junto, ele morreu, porque mesmo sendo a deusa da vida, ela não tinha o poder de impedir o envelhecimento e tudo mais. Ela tentou, ou melhor, ela não podia, mas quando ele morreu, ela tentou
usando o corpo desse mortal, criar uma nova espécie de mortais, que seriam mortais que não seriam tocados pela morte. Mas deu errado e ela liberou um grande mal no mundo, que seriam os mortos-vivos. Então, isso fez com que no mundo todo, pessoas que já tinham morrido há muito tempo se levantassem de suas sepulturas, e de tempos em tempos, talvez marcando assim, quando a deusa voltou pro mundo dos deuses, fora do plano material, essa maldição, esse mal se liberou. Então, de tempos em tempos, todo ano, nesse dia em que ela teria abandonado o mundo mortal e voltado para lá, sabe-se lá qual o poder de escolha lá, mas vários humanos que morreram, alguns há dezenas, centenas de anos, saem de seus túmulos e saem atormentando o mundo ao seu redor. Gostei muito disso. Vamos rolar agora pro Romog. O que o Romog aprontou, hein? 13, 5. Então primeiro aconteceu o 13 na vida do Romog. Olha só, montou um complexo subterrâneo milênios atrás e ninguém nunca soube qual o propósito. Então ele tem um conjunto de masmorras ou de fortalezas subterrâneas e até hoje ninguém sabe por quê. E o outro é o 5. Olha só. De tempos em tempos assumia uma identidade mortal, passando grandes períodos de tempo entre os mortais. Logicamente, ele fazia isso para espalhar o caos, o terror, a desinformação. Ele saía nisso. Então também ficou instituído isso. Eles podem vir para cá, mas eles perdem grande parte de seus poderes. E é isso. Agora vamos ver do Himar. O que aconteceu com o Himar? Duas histórias bem interessantes. Agora tem o 3 e o 16. Legal que não teve histórias repetidas. Então o 3 do Himar separou-se dos outros e foi viver isolado em algum lugar do mundo, em uma certa parte. Talvez o Romog e a Ginoran, eles tenham assumido identidades mortais na mesma época. Ele ficou sozinho e foi viver em algum outro lugar do mundo. Não se tem informação sobre isso. Vamos lá no 16. Montou um torneio onde reuniu os maiores lutadores de vários mundos e realidades, concedendo grandes honras ao vencedor. Dizem que o tempo de um novo torneio se aproxima. Logicamente, o Himar, ele quer achar o grande campeão da vida. Então ele faz esse torneio, porque eles são criadores do mundo material, dos vários mundos que existem, ou seja, dos vários planetas e das várias realidades que existem dentro do mundo material. Então ele faz o Mortal Kombat dele lá para achar o campeão, o grande campeão dele. Ainda não achou. Pelo visto, acontece em períodos bem longos de tempo, mas está chegando aí. Então olha só quantas histórias por trás. Ó, religião. Então a parte dos deuses, ela acabou. Isso é o que a gente tem sobre os deuses. As próximas questões são para o caso de existir uma religião instituída nesse mundo medieval. Você pode rolar uma única vez e considerar que essa religião abarca todo o panteão gerado, ou você pode rolar uma vez para cada deus desse panteão que pode ter uma religião exclusiva, né? Então aqui vai mudar. Eu não vou rolar não, porque realmente isso aqui toma muito tempo. Quem é o líder supremo da religião? Qual o local considerado sede dessa religião? Como são os ritos regulares dentro dessa religião? De onde vem a riqueza e posses da religião? Quais os valores propagados por essa religião? Acho que a gente já tem os próprios deuses dão essa indicação. Como a população comum vê essa religião? O nome dos deuses. Faltou um aqui que eu acabei pulando, que é a relação dos deuses entre si. Deixa eu mostrar para vocês. Mas eu pulei por um motivo óbvio, tá bom? Que aqui, ó. Que é o que eu chamo de o círculo divino de relações, que é uma técnica que eu criei, utilizada para determinar quão bem ou mal os deuses se relacionam entre si. E aí, ó, comece traçando um círculo. Em seguida, coloque os deuses sorteados ao longo desse círculo na ordem que foram sorteados, né? Então, aqui, ó,
Tem um exemplo. Para deixar claro, trace uma seta no sentido horário, ligando cada deus ao deus do círculo seguinte. Ficaria assim. Agora, para cada seta ligando dois deuses, você rolará um D6 e aí ele vai dizer qual o tipo de relação. Se é inimizade, amizade, antipatia. Mas ficou claro pelo próprio tipo de vida. Então, realmente, existe um embate entre os deuses da vida e o deus da entropia, mas entre o deus da vida e a deusa da vida, entre o Himari e a Ginoran, existe uma rivalidade de método. Enquanto o Himari ele é bem agressivo, e a Ginoran ela é extremamente pacífica, né? Mas logicamente, se for precisar fazer alianças, os deuses da vida vão se unir contra o deus da entropia. E, pelo que foi dito aí, o espírito primordial, ele não interfere, e essa entidade cósmica, ela tá ali na surdina, esperando os cultistas fazerem alguma coisa por ela. Bom, galera, é isso aí. Essa foi a criação do meu panteão. Vocês vão ver isso aqui em algum conto que eu vou lançar muito em breve, tá? Que não faz parte de Dominion, porque em Dominion não existe deuses dessa forma, né? A única divindade, se é que pode ser chamada assim, é o Arklax. Um abraço, a gente se vê.